Hi guys, how are you? I'm Teacher Christian e esta é a aula de número 3 da disciplina de inglês da segunda série do Colégio Monjolo. E nessa videoaula nós vamos estudar um pouquinho sobre passive voice, a voz passiva. Let's go? Bom, pessoal, o conteúdo da nossa aula number 3 aqui, vai estar presente lá nas pages 19, na página 19 e na page 86. Ambas tratam aí da voz passiva. Na page 19 nós temos uma introdução, ok? E na page 86 um pouco mais de detalhes. Mas como eu considero esse um assunto um pouquinho mais complexo, que demanda um pouquinho mais de atenção, resolvi juntar as duas páginas aí na mesma videoaula para que vocês possam ter mais informação a respeito. Como eu falei, é um assunto complexo, mas não difícil. Por que ele é complexo? Porque para nós utilizarmos a voz passiva da forma correta, a gente precisa lembrar de alguns conteúdos que nós já estudamos em outros anos aí durante a nossa caminhada escolar, ok? Então é importante saber identificar sujeito da frase, o complemento da frase, é importante saber identificar tempos verbais, em que tempos que as frases estão, para que a gente possa fazer a voz passiva da forma correta, beleza? E é isso que a gente vai aprender nessa videoaula, tá ok? Vamos lá. Então a primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte: o que é a voz passiva? Quando que a gente usa a voz passiva? Seja em português, seja em inglês. E aqui é a primeira dica, ok? A voz passiva em inglês é da mesma forma, é feita da mesma forma que a voz passiva em português, ok? Então é uma muleta para a gente pode comparar ali tanto o português quanto o inglês na hora de fazer as frases na voz passiva em inglês, ok? Então, a voz passiva é utilizada quando para nós não é importante saber quem praticou determinada ação, ok? Então, por exemplo, se eu falo a frase, o André trouxe o carro. Nesse caso, é importante dizer quem trouxe o carro, então eu coloquei, André trouxe o carro, ok? Agora, se eu falo assim, o carro foi trazido ontem. Nesse caso, não importa quem trouxe o carro para a gente, ok? O importante é que o carro está ali. Então, é nesse momento que a gente vai usar a voz passiva, ok? Para focar na ação que aconteceu e não em quem praticou essa ação, tá certo? Então, aqui eu coloquei no quadro uma espécie de uma fórmula mágica para vocês aí. Toda frase na voz passiva vai ter que seguir essa estrutura, essa construção que o teacher colocou para vocês aqui no quadro. Então, qual seria essa construção? Prestem bem atenção e anotem aí no caderno de vocês, no livro, enfim, porque aqui está a chave do negócio, aqui está o segredo, ok? Então, toda frase na voz passiva tem que ter um subject, um sujeito, a gente já vai chegar nos exemplos ali para vocês verem, ok? Esse sujeito tem que ser seguido do que a gente chama de passive verb, que é um verbo na passiva. E do que é composto esse verbo na passiva? De dois elementos. O primeiro deles é o verbo to be, ok? E aqui, pessoal, muita atenção no que eu vou falar agora, ok? Esse verbo to be da voz passiva sempre vai estar no mesmo tempo verbal da frase na voz ativa, ok? Então, se a voz ativa está no presente, o verbo to be da voz passiva também está no presente. Se a voz ativa está no futuro, o verbo to be da voz passiva também está no futuro. Então, o tempo verbal do verbo to be vai ser indicado na voz passiva pela frase na voz ativa. Muita atenção. Além do verbo to be, nós também vamos usar um verbo no past participle. Remember? Past participle é aquela terceira coluna dos verbos, tá certo? Ah, teacher, mas eu não lembro de todas. Não tem problema, na internet há várias listas de verbos. Se os verbos forem regulares, basta acrescentar ed do past participle, então isso não é um problema. O importante é que vocês saibam que, na voz passiva, nós vamos ter que usar o verbo to be no mesmo tempo da voz ativa e o verbo que está na voz ativa ali, nós vamos colocar no past participle, na terceira coluna. Vocês vão ver que é igualzinho em português, ok? E, terminando a frase, nós temos um object, que é o objeto da frase, é o complemento. Lembre-se, objeto aqui eu não estou falando de uma coisa, eu estou falando da palavra que complementa a ideia do verbo, ok? Então é importante que eu saiba identificar o que é sujeito e o que é objeto ali
nas minhas frases, porque na hora que eu vou fazer a frase na voz passiva, eu inverto a ordem. O que era objeto vira sujeito e o que era sujeito vira objeto. Querem ver só? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. I teach English. Eu ensino inglês. Beleza? Essa frase, ok, não está na voz passiva, está na voz ativa. Eu ensino, eu pratico a ação. Se eu quiser passá-la para a voz passiva, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que identificar ali onde é que está o sujeito e o objeto. O sujeito vem antes do verbo, então ele está aqui. Certo? O objeto vem depois do verbo, então ele está aqui. O sujeito é I e o objeto é English, right? O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter a ordem. Para fazer a voz passiva, esse cara aqui vira o sujeito, esse cara aqui vira o objeto. Beleza? Então aqui eu disse, eu ensino inglês. Na voz passiva ele vai ficar, inglês é ensinado por mim. Não é? Então como é que eu vou fazer isso? Vamos começar com o sujeito aqui, ó. Passive voice. English. E olha aqui o pulo do gato. Qual é o tempo dessa frase aqui? Essa frase está no presente. Present. Eu ensino. Por que isso é importante? Lembram do verbo to be que eu falei antes? Então, se a frase está no presente, ok? Isso quer dizer que o meu verbo to be da voz passiva também tem que estar no presente. É muito simples, pessoal. Então, olha só. English é it. Como é que eu conjugo o verbo to be para it no presente? It is. Vejam o português. Em inglês, é. É a mesma coisa. Agora eu vou pegar o verbo, porque vejam, o passive verb é formado do verbo to be mais um past participle. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Qual que é o past participle de teach, que é o verbo da frase? O past participle de teach é taught. English is taught. E aí, para eu indicar a pessoa, eu uso a palavrinha by. English is taught by me. Inglês é ensinado por mim. Viram como é fácil? Então, assim, é complexo? É complexo. Mas não é difícil se vocês fizerem esse passo a passo que eu acabei de passar para vocês. Ok? Então, passive verb. Vou até identificar aqui para vocês, ó. Passive verb. Ok? Esse cara aqui é o sujeito e esse cara aqui é o object. Se vocês, como eu falei antes que na voz passiva, eu uso a voz passiva quando eu não tenho interesse de dizer quem praticou a ação, ok? Esse cara aqui, que é o agente, ele é opcional. Vocês podem utilizar ou não, porque o importante é a ação, ok? Vamos tentar fazer mais um exemplo, pessoal? Bora lá, ó. They cleaned the house in the morning. Eles limparam a casa de manhã. Importante, vocês precisam identificar quem que é sujeito e quem que é objeto, porque às vezes as frases têm mais elementos, mas esses elementos não vão ser utilizados para fazer a voz passiva. Então vamos lá. Quem que é o sujeito dessa frase aqui? O sujeito dessa frase é o they, porque vem antes do verbo. Quem que é o objeto dessa frase aqui? Ou o que vem depois do verbo? The house. Esse aqui é o objeto. O que tem depois não importa pra gente na voz passiva. Vai continuar no mesmo lugar. O que a gente vai inverter é esses dois aqui. Beleza? Então vamos lá. Começando com the house. Eles limparam a casa de manhã. A casa foi limpa de manhã. Então, the house, vamos colocar aqui, ó, passive voice. The house. Seguindo aqui o nosso passo a passo. Agora eu tenho que colocar o passive verb, primeira coisa, o verbo to be. Verbo to be no mesmo tempo da voz ativa. Que tempo que está aqui a voz ativa? Simple past. Então eu tenho que colocar esse verbo to be no passado. Como é que fica aqui? O verbo to be no passado para casa. A casa foi, the house was. Agora o verbo clean, aqui está fácil. Eu tenho que colocar o verbo clean no past participle. Ele é um verbo regular, não vai mudar nada. The house was cleaned. Se eu quiser colocar o by them
eu posso, mas como o importante aqui não é quem fez a ação, eu vou deixar fora. The house was cleaned in the morning. Olha que bacana. Então eu tenho aqui o meu sujeito, eu tenho aqui o meu passive verb e o object nem precisou porque era a pessoa que fez a ação. Se vocês seguirem sempre essa estrutura aqui, vocês vão ver que sempre vai dar certo. Basta saber identificar o tempo daquela frase na voz ativa, beleza? Então agora a gente vai fazer mais alguns exemplos com outras situações ali para que vocês tenham ali um repertório maior para poder usar a voz passiva. Vamos lá?